falha. Hoje nós vamos efetivamente entrar no estudo do livro de Daniel, que, como nós temos visto, é um livro muito importante, porque ele é o livro grid. Ele é aquela grade sobre a qual todo o contexto profético se encaixa. Ele é meio que um livro que faz a união dos outros livros proféticos, porque ele tem um conteúdo mais abrangente. São profecias que abrangem quase 2.700 anos. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Daniel, que é um livro do Velho Testamento. Todo mundo está no livro de Daniel. Quem não chegou em Daniel, diga amém. Olha um monte de amém. Amém, amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos e irmãs. Brothers and sisters. Em Daniel, capítulo 1, diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, que é a Babilônia, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Novamente, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então livro de Daniel, capítulo 1. É que nós estamos começando o estudo de Daniel. Então, eu não sei se os irmãos se lembram, na semana passada, nós comentávamos que o livro de Daniel é um livro muito importante. O livro de Daniel, ele é tão importante, e Satanás sabe disso, que ele tem tentado desqualificar o livro de Daniel de todas as formas possíveis. E já aqui no primeiro versículo de Daniel 1:1, já existe crítica a respeito de Daniel, porque nós lemos: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Aí, os irmãos fiquem com o dedinho aí, eu ponho um pedaço de papel aí para não desmarcar, que hoje é o nosso texto, é Daniel 1. E vão comigo lá em Jeremias 25:1. Em Jeremias 25:1 diz o seguinte: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano quarto de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aí os críticos falam assim: ah lá, você fica acreditando em Bíblia? Bíblia é um livro cheio de contos, cheio de mentirinha, cheio de historinha. Aquele é tudo ilustrativo. Nunca que o sol vai parar, nunca que o mar vai abrir, o machado flutuar, o rapaz entrar na fornalha e não queimar. Tanto o livro da Bíblia é um livro que não merece crédito, porque papel aceita tudo, né? A gente escuta isso muito no evangelismo, que a gente pode encontrar inúmeras contradições na Bíblia. Jeremias diz que Nabucodonosor veio sobre Israel no ano quarto de Jeoaquim. Já o Daniel fala que é no ano terceiro.
360 dias. O nosso é 365, que o nosso calendário é lunisolar. Não, o calendário judaico, existe até estudo a respeito disso. É um calendário de 360 dias. Não, o tempo é o mesmo, eles contam do jeito diferente. Tanto é que eles a cada 11 anos e 3 meses eles acrescentam, não é nós acrescentamos um dia, né? Em fevereiro, é o ano bissexto, né? 3 anos, fevereiro tem 28 dias, no quarto ano tem o 29º dia, eles acrescentam, é um mês inteiro. A cada 11 anos e 3, 4 meses eles acrescentam o 13º mês. Tanto é que o último mês deles é o mês de Adar, aí eles acrescentam o Ve-Adar. V em hebraico é o falso Adar. É um Adar adicional, mas isso aí é, se um dia nós estudarmos Levítico, a gente pode entrar nessa questão do calendário. Mas a crítica ao livro de Daniel já começa por Daniel 1:1. Existe uma aparente contradição entre Daniel 1:1 e Jeremias 25:1. Porque, de acordo com Jeremias, Nabucodonosor veio, bom dia, sobre Jerusalém no 4º ano de Jeoaquim. E segundo Daniel, ele veio no 3º. É no 3º ou é no 4º? O 4º ano de Jeoaquim que o Jeremias cita é o mesmo 3º ano de Daniel, que Daniel cita. O ano é o mesmo, a data é a mesma. Contudo, o Daniel chama esse 3º ano de Jeoaquim, que o Jeremias chama de 4º, numa antecipação. Não sei, eu gosto muito de estudar uma coisa. Português é uma das minhas matérias favoritas. E dentro do português você tem uma coisa que eu amo, chama-se figuras de linguagem. Já estudou? Prosopopeia, onomatopeia, onomatopeia é fantástica, né? Existe a metáfora, existe a metonímia, existe a sinédoque. Lembra? Essa nada mais é do que uma figura de linguagem chamada de prolepse. Prolepse. O Daniel, a pessoa, ela é bobona. Ela fica tecendo críticas a respeito do livro, sem conhecer o estilo que o escritor usa. Os escritores, em geral, sejam escritores bíblicos, sejam escritores seculares, eles usam mão de muitos recursos, de muitas figuras, de linguagem poética, de licença poética. E o Daniel aqui, dentro do costume judaico de escrever, e a língua judaica, a escrita judaica, ela é muito folclórica, ela é muito poética, é uma língua muito rica, riquíssima, é uma língua cheia de recursos literários. Se você estudar o livro de Salmos, você vai ver a fantasticância gigantesca de recursos literários que os escritores dos Salmos usam. Estudar hebraico é uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa. É uma língua poética, é uma língua com muitas permissões. E Daniel, aqui no capítulo 1:1, que os críticos que não conhecem o que estão falando, muitas vezes estão tecendo críticas, já tentando desqualificar o livro já no seu primeiro versículo, eles não sabem que aqui o Daniel está usando uma figura de linguagem chamada prolepse, que é né, já diz, é uma antecipação. É como dizer assim, que a seleção brasileira é pentacampeã mundial, em 1962 venceu o jogo tal. Mas em 1962 o Brasil ainda não era pentacampeão. Em 1962 o Brasil estava conquistando o seu segundo título. Ou seja, é um meio por meio do qual, é uma figura por meio da qual um título que vai ser ganho a posteriori já é aplicado à pessoa. Por que isso acontece? Esse ano que nós estamos aqui no versículo 1:1 é o ano 605 a.C. Só para a gente precisa dar uma situada histórica. Todo mundo conhece o celebérrimo, o famosíssimo rei
de Israel chamado Josias. Josias, porque o reino de Israel do norte teve 19 reis. O reino de Judá ao sul também teve 19 reis. Josias foi o 15º rei. Desses 19 reis, desses 38 reis, 19 do norte e 19 do sul. Por que é norte e sul? Porque assim que Salomão morreu, o reino foi dividido. A maior parte, 10 tribos ficaram nas mãos de um usurpador chamado Jeroboão. E apenas 2 tribos ficaram fiéis e solidárias ao filho de Salomão, neto de Davi, Roboão. Porque o Roboão foi bobão. O Roboão, ele falou, como é que eu governo esse povo? Meu avô foi um rei fantástico. O rei Davi foi um big rei, né? Foi um reizão. Um rei. Bom dia. O próprio nome Davi significa aquele que é amado. E Davi era não somente amado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem amado pelo povo. Era um rei guerreiro, um rei que ia lá e fazia as coisas, que tomava a frente. E sempre quando existe um campeão, todo mundo fica entusiasmado. Na hora que o Michael Jordan crava aquelas bolas lá, nossa, o cara é bom mesmo, o Pelé magro, nossa, o cara é bom demais, a gente fica entusiasmado, como é que ele é bom naquilo que ele... Aí Ayrton Senna, o Brasil chorou, Ayrton Senna morreu, o Brasil se derreteu em lá, porque ele era bom naquilo que ele fazia. Quando a pessoa é boa de serviço, a gente fica entusiasmado, fala, nossa, esse rapaz aí sabe fazer as coisas. Outro dia eu vi uma reportagem sobre um hipertenista que tem aí. O rapaz é muito bom de tênis. Aí o cara bate na bola até assim por debaixo das pernas. Já vou falar desse rapaz. E o rei Davi era assim, ele era um campeão. Ele já começou bem, ele era um pirralhinho desse tamanho que derrubou um cara gigante, o Golias. Então ele já estreou legal. E ele foi assim a vida inteira, um homem amado pelo povo, um guerreiro, um conquistador, alguém que ficava entusiasmado, era o campeão de Israel. E o Roboão pensando, puxa vida, meu avô era um campeão. O meu pai, Salomão, super empreendedor, construiu o templo. Alguém também, uma figura marcante, alguém de impacto social. Então o Roboão teve um avô fantástico, Davi, teve um pai fantástico, Salomão. Aí o pai dele morreu e eu aqui agora com 12 tribos para governar. Eu tenho um reino que pertence a Deus para governar. O que eu faço? Vou tomar conselho com os anciãos, porque na multidão de conselhos há sabedoria. E a palavra em Provérbios, em vários lugares, fala para se respeitar as cãs, né? Porque é experiência. É gente que já tem o password, já quebrou a cara no seu lugar, então para que você vai quebrar a cara? Pergunta para ele como é que é. Aí ele vai falar, não, para você passar da fase 2 para a fase 18, você vai lá e digita bolinha, bolinha, quadrado, Y, retângulo. Aí eu não preciso quebrar minha cara. Alguém já quebrou a cara no meu lugar, já tem cabelo branco, já passou por essa experiência. E o neto de Davi, filho de Salomão, Roboão, isso eu voltei muitos anos aqui, nós estamos lá no ano 950, 300 anos antes do nosso livro ainda. Ele tomou conselho com os anciãos e os anciãos falaram uma coisa que ele era jovem na época, o jovem não gosta de ouvir, falou, olha, seja servo desse povo, serve esse povo, seja o empregado deles, porque o segredo da vida espiritual é o serviço. Quem quiser ser grande lá em cima, seja o faxineiro aqui, ó. Varre a igreja, seja aquele que serve a todos. O Deus Todo-Poderoso se humilhou ao ponto de lavar o pé do traidor. Então é uma pessoa, ele deu o exemplo de humildade. Você quer ser grande? Então seja o mínimo. Seja uma gilete no chão. Aí você vai ser gigantesco lá em cima. Agora você quer aparecer muito, você não vai ser grandes coisas lá em cima não. Você já apareceu o que chega aqui embaixo. E os anciãos deram esse conselho para o neto de Davi, o filho de Salomão. Serve esse povo. Aí ele, rapazinho, falou, não gostei muito dessa ideia não. Vou chamar a minha galera, vou chamar a minha turma. A turma da idade dele, eu falei, o negócio é o seguinte, velho.
bota para quebrar aí, arrebenta com tudo, humilha essa turma aí. Se o seu avô, seu pai tinha a mão pesada, põe escorpião na mão e bate na cara de todo mundo. Faz e acontece. Eu falo, esse conselho eu gostei. Esse conselho de eu ser poderoso, de eu mandar em tudo, de eu sair chutando tudo, esse aí eu achei legal. Vou fazer desse jeito. E fez e quebrou a cara. O povo não gostou. Falei, mas que rei ruim é esse, hein? O Davi era gente boa, o pai era bacana, e esse aí é uma porcaria de rei. O cara não sabe governar. Não quero ficar debaixo da tutela desse rei, não. E aí Israel se rasgou no meio. 12 tribos seguiram o general dele, o Jeroboão, e ele só ficou com 2 na mão. Uma porque era da família dele mesmo, que era a família de Judá. A tribo de Judá, né? Sabe como é que é as coisas? Todo mundo puxa a sardinha, puxa a brasa para o lado da sua sardinha, né? Vai naquele bife maior que está em cima do prato. É a tendência natural. Então a tribo de Judá ficou ali com o seu rei. É da nossa tribo, é nosso. E Benjamim era pequenininho demais e eu falei, vou ficar por aqui mesmo. Ele só ficou com 2 tribos. E assim vieram se sucedendo reis. Dos 38 reis, 19 do Império do Norte e 19 do Império do Sul que tiveram, se teve uns 3 ou 4 que prestou, foi muito. A maioria era rei ruim, rei que não sabia governar, reis que não davam ouvidos para Deus, queria fazer a coisa do seu jeito. E você fazer a obra de Deus do seu jeito dá errado, você tem que fazer a obra de Deus do jeito de Deus. E Israel era uma teocracia, uma teocracia. Deus é que governava através dos reis. E teve bom ali, teve o Josafá, teve o Ezequiel, teve o Josias. Se teve mais algum que prestou, não lembro. Foram muito poucos reis bons, em 38 reis. E mais uns 300 anos depois disso que a gente está falando, nós estamos falando aí do ano 950, lá mais ou menos no ano 600, na realidade o Josias governou de 640 a 609. Isso de acordo com o 2º Reis 22:1 a 23:30. Ele governou por 31 anos. Foi o 2º rei, foi um rei muito bom. Foi um rei do qual foi profetizado. Vai vir um rei aí que vai restaurar todas as coisas. Uns 300 anos antes foi falado. Ainda lá na época do Jeroboão. Eles levando o povo para o pecado, levando o povo para a idolatria, falou, vai surgir um rei que vai restaurar as coisas. E o rei Josias foi um rei que restaurou as coisas. Depois de muitos séculos, Israel voltou a celebrar a Páscoa. Tudo porque eles acharam um livro, Bíblia. É aqui que Deus fala. Acharam um rolo. Eu estava construindo lá, fazendo, reformando, né, aumentando o puxadinho. Acharam, olê rei, nós achamos um livro aqui, acho que chama Bíblia. Eu não conheço, não, como é que é esse negócio? É o que Deus fala, é a vontade de Deus. Mas pelo que eu estou lendo aqui, nós estamos completamente fora da palavra. É isso que o povo de Deus anda desse jeito aqui? É, rei. De acordo com o livro que nós achamos enterrado, é. Então, lascou, porque nós estamos tudo fora da palavra de Deus. Vão voltar. Então vamos fazer de acordo com o que está escrito. E ele pôs Israel nos trilhos novamente. Então foi um rei bom. Um rei que andou segundo a palavra determinava. Só que quando ele morreu, e ele morreu de bobeira. O rei Josias era um rei que, apesar de ser um rei bom, isso serve de advertência. Apesar de que era alguém que conhecia da palavra, apesar de que era um rei que buscava a Deus, mas ele deu uma mancada lá, ele resolveu ir participar de uma guerra que não era dele. Porque nessa época, a Síria era o país que mandava no planeta. Era um país poderoso. Os assírios é que destruíram Israel. Levaram as 10 tribos do norte cativas. Esparramou pelo mundo. Eles praticavam uma coisa chamada caldeamento dos povos. Eles ficavam caldeando. Para perder a identidade nacional, porque se ficar todo mundo vestido de preto e branco, um entusiasmo, é a síndrome de manada que chama. Todo mundo fica animadão, né? Todo mundo uniformizado igual, todo mundo fazendo ola de camisa azul, então fica a síndrome de manada. Ah, já que tem 1 ou 2 ou 5 jogando pedra na vidraça, eu também vou jogar.
Não é? Você está meio anônimo ali na multidão, é a síndrome de manada que chama. Os assírios eles eram inteligentes. Para quebrar isso, o que eu faço? Eu pego o povo do Chile e esparramo lá no Brasil. Eu pego o povo do Brasil e esparramo no Canadá. Eu pego o povo do Canadá e esparramo na Argentina. Eu pego o povo da Argentina e esparramo lá na Guiana. Eu pego o povo da Guiana e esparramo no Peru. E assim, eles caldeavam os povos, eles pegavam o povo num lugar e levavam, que aí perdia a identidade nacional. Sim, claro, não. Os príncipes eles matavam logo. Os reis eles matavam os príncipes, eles castravam e transformavam em empregado. Tinha que castrar para não perpetuar, né? Porque se nascesse mais gente, depois vai querer ser rei. Tanto é que Daniel foi castrado, ele e os seus amigos. Era uma prática que eles tinham. Mata o rei, castra o príncipe, não tem mais herdeiro e mistura o povo. Ele era da família real, nós vamos ler daqui a pouco. Isso está lá no versículo 3. Né? Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, e Daniel estava sob um eunuco, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então eles faziam isso para submeter os povos que eles conquistavam. E a Assíria mandou por muitos, 1,5 século, 2, 3 séculos, tiveram profetas bíblicos que o próprio profeta Jonas, ele não quis lá em Nínive. Sabe aquele rapaz que te deu o cocão e te bateu? Fala de Jesus para ele. Você fica meio chateado com isso. Puxa, mano, o rapaz me bate todo dia. Ele não vai com a minha cara, ele rouba minha merenda, me derruba no chão, me humilha, baixa meu calção. Isso é coisa de escola, né? E ainda vou falar de Jesus para ele? Os ninivitas, Nínive era a capital da Síria. Jonas, vai lá e prega para o seu inimigo. Converte o seu inimigo. Fala, não vou, eu fujo, o peixe me come, mas eu não vou. Eu não vou, mas não vou de jeito nenhum. E fugiu. Achou que fugiu, né? A gente conhece o livro de Jonas. E tem outros profetas que pregaram contra a Síria. E a Síria foi poderosíssima. A Síria é que conquistou Israel. Só que a Síria, no ano 622, caiu. Caiu, e quando a Síria mandava no planeta, tinha muitos povos que eram poderosos, mas ainda, apesar de poderosos, eram menos poderosos do que a Síria. Que era o caso do Egito, que era o caso da Babilônia. A Babilônia era um país poderoso. O Egito era um país poderoso, mas a Síria era mais ainda. Se o Egito tinha 50 mil soldados, a Síria tinha 500 mil. Vai encarar? Quer brigar comigo? Meus 500 mata seus 50. Era na base da força. Porque é assim que Satanás governa esse planeta. É pela inveja, é pela força, é pela ganância. E é assim que ele manipula os povos. Só que, também por juízo divino, a Síria foi perdendo poder. Isso já na época de Josias. Josias governou de 640 a 609 e a Síria caiu no ano 622. No que alguém começa a enfraquecer, alguém toma a oportunidade. Falou, agora eu que vou mandar nesse negócio aí. Que foi o caso do rei da Babilônia. O pai do Nabucodonosor era o Nabopolassar. Ele, que era submetido à Síria, quando viu que a Síria estava enfraquecendo, falou, olha, chegou a nossa vez. Aqueles que mandam sobre nós estão perdendo vigor, estão perdendo poder, estão se enfraquecendo. Vamos aproveitar a oportunidade e pegar a bola para nós. A gente vai lá dar um cocão em quem me deu um cocão e tomamos a bola e vamos bater a nossa bolinha aqui. E o Nabopolassar mandou o filho dele, o príncipe herdeiro Nabucodonosor, ir lutar contra as forças da Síria. E ele partiu para essa luta no ano 605 a.C. Eles foram brigar tipo assim, o jogo vai ser no Independência ou vai ser no Maracanã? Eu falei, não, vamos jogar lá no Serra Dourada. Não vai ser nem aqui em Belo Horizonte, não vai ser no Rio de Janeiro. Vamos jogar lá em Goiás. Né? E aí não sobra para
Quem quer a torcida organizada que vai lá e se arrebente, se bata um no outro. Agora aqui é bom que preserva o nosso povo. Então, para preservar os babilônios e para preservar os assírios, eles marcaram o jogo num campo neutro, chamado Carquemes. Era o nome da cidade. Vamos bater uma bolinha lá em Carquemes. Aí as duas tropas se encontraram em Carquemes, as tropas dos babilônios. Carquemes era aqui a leste, oeste, norte, era aqui a noroeste, era nas nascentes dos rios Eufrates e Tigre. Porque os rios Eufrates e Tigre vêm descendo aqui assim, ó, do noroeste para o sudeste, para desaguar no Golfo Pérsico, né? Quem tem mapinha na Bíblia. Carquemes está meio aqui no norte, aqui, ó. Aí a Síria partiu daqui para cá, os babilônios aqui foram lá jogar em campo neutro, em Carquemes. E o rei, o faraó Necal do Egito, que tinha mais interesse político em que os assírios se mantivessem no poder do que os babilônios. É tipo assim, eu sou do América, mas eu gosto mais dos cruzeirenses do que dos atleticanos, então eu vou torcer para o Cruzeiro. Tipo, porque a mentalidade é a mesma. O futebol nada mais é do que uma guerra sem arma. O futebol e a guerra é a mesma coisa. Então, até que por isso que dá para trazer esse tipo de raciocínio. O futebol é a guerra ritualizada. Entendeu? É a guerra ritualizada. É igual ir para o campo de batalha, só que você vai sem espada e sem faca e sem revólver. Mas o espírito é o mesmo. Então, o time do América, que é o Egito, tinha mais simpatia pelo time do Cruzeiro, que é o Babilônio. Não, tinha mais simpatia pelo time do Cruzeiro, que é o que está perdendo, né? Que é o Assírio. E vem aqui o time do Galo, o Babilônico, para lutar contra o Cruzeiro, e o América vai lá para torcer junto com o Cruzeiro. No que ele está a caminho de ajudar os assírios para lutar contra os babilônicos, o Josias bobão, é aquilo que eu estava falando, é o crente errado, é o crente no lugar errado, na hora errada. A guerra não era dele, ele não tinha nada a ver com isso, e ele foi lá, pegou a espadinha dele, foi lá, eu vim brigar também, e o faraó falou, senhor, sai do meu caminho, senhor, a minha briga não é com você, não, a minha briga é com Babilônia, eu estou indo ajudar os assírios, e você está aqui no meu caminho, sai do meu caminho, não, eu quero ir também, mata esse rei. Ele era o cara, ele estava no lugar errado na hora errada. Era um rei que estava governando já há 31 anos, ele poderia ter governado mais uns 20, mas como era um crente no lugar errado, na hora errada, ele morreu. E o Nabucodonosor, príncipe herdeiro do trono da Babilônia, enviado pelo seu pai Nabopolassar, foi lá lutar com os assírios em Carquemes. E Carquemes foi a gigantesca vitória dos babilônios. Foi o golpe de misericórdia. Pum, aí que a Síria acabou de cair. A Síria acabou de cair, tomou a última paulada, a paulada final, não aguentou, porque era vontade de Deus que Babilônia substituísse a Síria. A queda da Síria já vinha sendo profetizada há 200, 300 anos pelos profetas de Deus. Naum, Jonas, etc. Tem 3 ou 4 aí que falam, odeia a Síria, né? Falaram mal da Síria, está aqui nos livros da Bíblia. Profetizaram a queda da Síria. E Deus usou Nabucodonosor, nós vamos ver que Deus faz isso, ele instrumentaliza os gentios para cumprir a sua vontade. Ele usou Nabucodonosor para ir lá e acabar com a Síria. E o faraó egípcio que estava apostando na Síria, apostou no time perdedor. Aí o Nabucodonosor, enviado pelo seu pai Nabopolassar, né, da Babilônia, foi lá, deu cocão no rei da Síria, destruiu a Síria, e falou, ah, faraó, quer dizer que você estava ajudando meu inimigo, né? Então agora é a sua vez. E veio correndo atrás do faraó. Aí o faraó veio correndo. Corre porque senão nós vamos apanhar também. Agora chegou a nossa vez. Eles vieram correndo lá de Carquemes. No caminho o que tem? A Palestina. Jerusalém. O Egito é mais aqui ao sul. Os egípcios vieram fugindo de Nabucodonosor
e se recolheram lá ao seu país e lá eles ficaram. Tipo assim, o Nabucodonosor usou a mentalidade de: eu vou fazer vocês prisioneiros no seu próprio país. Você fica aí e não sai. Se sair, eu mato. E eles ficaram quietinhos lá. Uns 200 anos quietinhos. Não sai não, porque esse rei aí é um rei marimbondo. É um rei bravo. Mas no que Nabucodonosor saiu da Babilônia, a mando do seu pai Nabopolassar, teve uma vitória fantástica sobre os assírios, destruiu a Síria aqui em Carquemes e perseguiu o faraó Necal. E empurrou ele para o canto dele lá no Egito. Ele passou pela Babilônia, ele passou pela Palestina, ele passou por Jerusalém. No ano terceiro do reinado de Joaquim, aqui é o nosso contexto, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a sitiou. Porque o rei bobão que tinha aqui na época, que era o Joaquim, ele era amigo do faraó. Tudo aliança política. Já viu como é que é lá em Brasília? O PT ajuda o PSDB, que ajuda o PTB, que é aquela politicagem. É aquele jogo de interesse. Conforme me interessa, é aqui que eu fico. Né? Eu te xingo, eu te odeio, mas na próxima eleição você é conveniente para mim. Eu sou você. Não, isso aqui é meu amigo, aquilo que eu falei no passado, vocês apagam, não tinha nada a ver. Não. Igual o Brizola chamava o Lula de cachaceiro, depois eles já eram amigos. Política é assim mesmo. Então o faraó apoiava a Síria contra o Nabu. Israel apoiava o Egito, que apoiava a Síria contra o Nabu. Nabu da Babilônia. Só que o Nabu venceu o grandão. Caiu o grandão. A Síria. Caiu o médio. O Egito. Agora é a vez do pequenininho. Agora é o rei de Israel. Faz favor, vamos conversar aqui. Quer dizer que você apoiava o faraó, né? E o faraó apoiava o meu inimigo, né? Então nós agora vamos conversar. Faz o seguinte. Cocão no rei. Tira o rei e põe o irmão dele. Cata a nata da nobreza. Castra e leva para minha terra. E aproveita e rouba aí uns tesouros também para levar, que eu também mereço um ouro e uma prata. Só que o Nabucodonosor, ele não tinha a mentalidade do assírio. O assírio chegava e arrebentava e destruía tudo. Já o Nabucodonosor, ele era um rei mais, como é que eu digo? Mais longânimo. Ele era um rei mais bonzinho, ele não era tão duro assim. Ele era um rei mais diplomático, ele era um rei mais culto. Ele amava a poesia, a escultura, as artes. Ele não gostava disso. Ele falou: mas eu vou quebrar esse negócio, é tão bonitinho. O assírio era um animal. O assírio chegava, metia o pé e quebrava. Quer nem saber se é a Vênus de Milo, se é a Mona Lisa, não. Eu estou precisando esquentar meu pãozinho, põe fogo na Mona Lisa aí para esquentar meu pão. Eu nem saber se é arte, se tem valor. Já o Nabucodonosor, ele tinha apreço por essas coisas, ele colecionava, ele era religioso. Ele era daqueles assim: olha, eu não acredito em bruxa não, mas é melhor não mexer, é melhor não chutar a macumba, né? Eu não acredito nela não, mas para que eu vou chutar? Vai que acontece alguma coisa ruim pro meu lado? Ele tinha um espírito religioso, ele era muito religioso, ele adorava 20 divindades. Ó, eu vou pegar com Jesus. Mas se Jesus não der conta, eu também estou com a Maria. Se a Maria não der conta, tem o São Judas. Se o São Judas não aguentar, tem o São Tomás de Aquino. Mas se o São Tomás de Aquino também não der conta, eu tenho aqui o São Marcos. Mas vai que o São Marcos também não aguenta, né? Tem o São Justo Tadeu. Ele adorava todo mundo ao mesmo tempo, né? Se um falhar, tem o outro. Tem gente que é assim. E ele era muito religioso. Tanto é que ele não pegou todos os utensílios do templo de Jerusalém. Ele levou uma parte. Falou assim: ó rei, ô Deus dos judeus, desculpa aí, mas eu vou levar só um pedacinho aqui, mas o resto você pode ficar. Ele era, nós vamos ver isso mais detalhadamente, esse espírito de religião que ele tinha. Mas o que ele gostava mesmo era o Nebo, que era o segundo deus principal do panteão babilônico. O deus principal do panteão babilônico era gigantesco. Eles tinham muitos deuses, muitos. O principal era um tal de Marduk. Marduk. E o Marduk tinha um filho chamado Nebo. Tanto é que o nome dele era uma homenagem a esse deus, Nebo.
Nebucodonosor, Nebuchadnezzar, é uma coisa assim, né? Que significa, Nebo, proteja a minha coroa. Nebo, proteja as minhas fronteiras. É isso que quer dizer Nabucodonosor, lá na língua dele. Né? Assim, Aparecide Nabucodonosor. Tipo assim, Nossa Senhora da Aparecida me proteja. Né? Aparecidonosor. Seria uma coisa desse jeito. É o Nabucodonosor. Nebucodonosor. E o Nabucodonosor, quando ele chegou lá, o Josias, quando morreu de bobeira lá, tentando ajudar o faraó, e o faraó nem queria, porque o faraó estava mais interessado no que estava acontecendo lá no norte. Ele morreu, subiu um filho dele lá, ficou só 3 meses no poder. O tal de Joacás ou Salum. Ficou só 3 meses no poder. Porque o faraó, no que ele matou o Josias, ficou esse Joacás lá 3 meses, ele não gostou, ele trocou por um que era ruim igual ele mesmo, que é o tal do Jeoaquim. É aquele que o profeta Jeremias foi levar. Ô rei, eu trouxe aqui para você, olha só, uma Bíblia dourada, com a fitinha vermelha, Bíblia bonitinha, Sociedade Bíblica do Brasil, versão atualizada, daquela que tem aquele versículo de Romanos 8:1 no capricho, Bíblia bonitinha, estou te dando de presente. O que é isso aí, ô Jeremias? É Bíblia. Não gosto de Bíblia não. Joga na fogueira lá para esquentar meu churrasco. Queimou, partiu a Bíblia no meio e jogou fora. Eu não queria saber da palavra de Deus não. O pastor falou dele na semana passada, quando ele acordou era tarde demais. Esse Joaquim era um rei ruim. E ele ficou 11 anos no poder. Ele que estava no poder no ano 605. Daniel 1:1. Nós estamos no ano 605. Nabucodonosor, depois de ter vencido os assírios lá em Carquemes, perseguindo o faraó que está tirando o seu time de campo e correndo para casa, passou por Jerusalém. Passou por Jerusalém, sitiou Jerusalém, óbvio. Se a Síria, que era o grande, não resistiu a ele. Se o Egito, que era o médio, não resistiu a ele, Israel, que era desse tamanhozinho, ia resistir? Não resistiu. E ele invadiu Jerusalém, avassalou o rei Jeoaquim. Então, eu não vou te tirar do trono, não, eu sou mais bonzinho. Eu não vou te tirar do trono, não, vou te deixar no trono. Vou levar só uma parte dos seus tesouros. Vou te deixar como rei, mas você vai me pagar imposto. E ai de você se você deixar de pagar imposto. Se você deixar de pagar imposto, eu volto aqui. E ele deixou de pagar imposto. O livro de Jeremias e outros livros de Ezequiel tem tudo a ver com essa política, essa coisa toda aí. Os falsos profetas falando, volta para o Egito, faz aliança com o faraó, é o faraó que vai ser o campeão de novo. E Jeremias falando tudo aquilo que eles não... É a palavra amargosa, lembra? O Jeremias é um daqueles... O Jeremias e o Ezequiel foram outros dois que comeram aquele livro amargoso. Doce na boca, mas amargoso. Vai lá e põe o dedo no nariz do rei. Fala, puxa, mas que ministério é esse que eu tenho, hein? Ministério de pôr dedo no nariz de quem manda. É um ministério péssimo. O ministério rabo de foguete do Jeremias, do Ezequiel, e vai ser das duas testemunhas lá na tribulação. Pôr o dedo no nariz do rapaz que manda no planeta. É um ministério, tipo assim, vai lá dar um tapa no focinho do leão. Eu estou mandando. Não mandei, é um leão. Eu estou mandando. Aí você chega lá, fecha o olho, dá um tapa na orelha do leão. Agora vamos ver o que vai acontecer. E o Jeremias passou o que passou. E o Jeoaquim, burro que era, não dava ouvidos para a palavra de Deus, mas preferia ouvir os falsos profetas, seguiu o conselho dos endemoniados, dos profetas que falavam pelo espírito de Satanás. E se rebelou contra o Nabucodonosor. E ficou confiando na cana quebrada, que era o faraó. Fala isso, que confiar em faraó é igual você confiar num caniço que já está trincado. Não, que você, Charlie Chaplin com a bengala quebrada. Não, que ele encostou, caiu no chão. Parou de pagar imposto.
Nabucodonosor, nessa época aqui em 605, quem foi levado cativo foi o Daniel. Parou de pagar imposto. Nabucodonosor falou, chegou no dia e falou, sabe aquele rei rebelde que tem lá naquele país pequenininho chamado Israel? Parou de pagar imposto. Parou. Pegou as tropas dele, foi lá, sitiou de novo Jerusalém. Agora não deu foi um cocão, não, agora deu foi 6 cocão na cabeça dele. Só não deu na dele porque ele já tinha acabado de morrer, deu no do filho dele, que era o Joaquim, filho do Jeoaquim. Ele ficou com tanto medo, segundo a tradição, ele morreu do coração, que ele ficou sabendo, o Nabucodonosor vem aí para bater no você, ele já morreu lá dentro do palácio mesmo. E o filho dele ficou lá só por 3 meses. Esse Jeoaquim morreu no dia 6 para 7 de dezembro do ano de 598. E o filho dele, o Joaquim, governou apenas por 3 meses, desde o dia 6, 7 de dezembro de 598 até o dia 15 e 16 de março de 597. Que foi quando, de novo, Nabucodonosor bateu lá na porta de Jerusalém e falou, que negócio é esse aí? Seu pai parou de pagar imposto? Sitiou Jerusalém, levou mais um pouco do tesouro, levou mais alguns cativos. Nessa segunda invasão de Nabucodonosor, a primeira foi em 605, quando ele levou Daniel 1. Em 597 ele invadiu de novo e dessa vez ele levou o Ezequiel, o profeta Ezequiel. Tirou o filho do Jeoaquim, que era o Joaquim, do trono, e colocou um rei fantoche, um pau mandado dele, uma marionete, um rei de fachada, um tio ambicioso que o Joaquim tinha, um irmão do pai dele, irmão do Joaquim, o Zedequias. Na realidade ele chamava Matanias, ele mudou o nome dele para Zedequias. Olha, tem alguém muito interesseiro e ganancioso nessa família aí? Alguém que eu consiga comprar? Tem. O tio do rei, ele é muito zoiudo, ganancioso, gosta de um dinheiro, adora um suborno, hipercorrupto. Põe ele no lugar do rei. Tira o rei Joaquim eu vou levar cativo. Levou cativo lá para Babilônia, aquele rei que depois, 33 anos depois, ele foi honrado, mas apanhou bastante. É um rei que é uma história bem particular. Foi deposto pelo Nabucodonosor. Nabucodonosor colocou o tio dele no lugar e levou esse rei lá para a Babilônia. O Joaquim. Joaquim ficou uns 30 anos lá. Colocou esse Zedequias no ano 597, 8 anos depois da primeira invasão, em 605. Aí aquele mesmo tititi. O profeta Jeremias, falando para esse tio do rei Joaquim, irmão do Jeoaquim, que era o rei na época, fica quieto, obedece o Nabucodonosor, ele é a bola da vez, é ele que Deus quer que manda no planeta, se submeta a ele. Aí vinha o profeta cheio de demônios, falou, não, esse jogo vai virar, o faraó vai voltar para ficar na alta, cola com o faraó e desafia o rei Nabucodonosor. Jeremias, não, você não faz isso não, nossa, você vai mexer com o Nabucodonosor, você está chutando caixa de marimbondo, fica quieto, sossega seu facho, obedece o homem, não mexe com o faraó não. Não estou gostando dessa palavra aí de ter que submeter ao rei, não, Deus está falando pela boca do demônio ali, eu vou ficar com o faraó. Parou de pagar imposto. Nabucodonosor ficou nervoso de novo, falou, que povo difícil isso. Eu fui lá em 605, levei o Daniel. Tive lá de novo em 597, porque o neto do rapaz lá do Josias era um osso duro, o Joaquim. Invadi, levei o Ezequiel. Isso você nem sabe, isso eu estou citando. Quem era um rapazinho desse tamanho lá, numa multidão de 10 mil. Invadi de novo em 597. Isso no ano de 586, ele fez uma terceira e definitiva invasão de Jerusalém. Lá, não é paciência que esse povo acabou. Para mexer. Dei uma chance. Dei 2 chances. Povo difícil. Mata todo mundo, destrói a cidade, arrebenta aquele templo lá, acaba com essa porcaria. Ele chegou no ano 586. Matou os filhos do Zedequias na presença dele. Furou os olhos dele. Levou cativo.
destruiu Jerusalém, destruiu o templo, acabou com Israel. Israel foi esparramado no planeta e está até hoje. Isso foi no dia 14 para 15 de agosto do ano 586. Jerusalém foi definitivamente destruída. O povo foi levado cativo e lá ficou por 70 anos. 70 anos cativo. Eles só iriam voltar 70 anos depois, mesmo assim por providência de Deus, porque 99,989% da população judaica está esparramada pelo mundo até hoje. E assim ficou até 1948, quando Deus começou a juntar Israel de novo lá na Terra Prometida, porque tem profecias aí que a gente está pelo beiço de uma pulga de ver cumprimento. Então Deus já está fazendo aquela reunião profética, algo que foi profetizado no ano 1450 a.C. por Moisés, há 3.500 anos atrás. Profecias de 3.500 anos atrás. Os judeus vão ser esparramados pelo mundo. E lá vão ficar até o fim do tempo, quando eu vou juntar de novo para poder, a questão da tribulação, o reclame da titularidade, o clamor bendito aquele que vem em nome do Senhor, e eu vou voltar para eles. Mas para dar cumprimento ao nascimento de Jesus Cristo, na sua primeira vinda, Deus pegou um pouquinho de judeu, da maioria que está esparramado no planeta, trouxe um montinho, uma mixaria, uma minoria, sob o comando de Esdras e Neemias, reedificar a cidade, reedificar o templo. Isso durou aí mais uns 370 anos, e depois que Jesus nasceu e deu cumprimento para as profecias do primeiro advento, paulada de novo, general romano Tito, isso já no ano 70 da nossa era, esparramou o judeu. E o judeu assim ficou esparramado pelo planeta do ano 70 agora até recentemente 1948. Eles estão juntando aí de novo, para tomar mais um cascudo, que é esse que a gente está estudando na casa do pastor Geraldo, é o cascudo do anticristo. Mas essa turma toda, seja o Nabucodonosor, seja o Amã, seja Hitler, seja o Antíoco Epifânio, isso tudo são protótipos. Ainda não é o beta, não é o definitivo. São versões alfa da grande versão beta, que é o anticristo do tribulacional. Porque a palavra a gente aprende em 1 João que existem muitos anticristos. O espírito do anticristo ele já está no planeta há milhares de anos, só esperando o momento de criar aquela excrescência mor, né? De criar aquele ícone master, que vai ser o fruto final do trabalho satânico lá na tribulação, que é o anticristo, que é a obra-prima dele. Enquanto isso ele vai fazendo alguns rascunhos. Viu, o Jordan às vezes ele quer desenhar o Sonic. O Sonic é aquele rapaz lá que sai catando argolinha daqueles joguinhos lá. Ou ele quer desenhar o Naruto, ou esses mangazinhos aí, né? Primeiro ele faz um rascunho e fala, não, o nariz não ficou muito bom. Aí ele faz mais um, ó, isso aqui já ficou melhorzinho. Mas ainda não ficou do que eu estou querendo. Embola e joga fora. Aí de repente ele faz um, ó, esse aqui ficou da hora. Agora esse eu vou até colorir. Ele vai e colore, pega os lápis de cor, deixa tudo bonitinho. Na semana passada o pastor falando, desceu no Rio de Janeiro, mais um Jesus Cristo, né? Que tem uns montes. É bem popular, tinha até mulata dançando para ele. Então, Nick, quando o Nabu, agora para fechar o nosso versículo 1, né? Nick, quando, esse contexto foi 50 minutos falando, que só para os irmãos entenderem o contexto histórico da coisa. Né? É essa situação geopolítica do momento. Né? E Nick, quando Nabucodonosor, enviado pelo seu pai Nabopolassar, foi até Carquemes lutar contra a Síria e ganhou triunfalmente, espetacularmente. Né? E era uma coisa que demorava meses. Não era coisa assim de 3 minutos, eram guerras que duravam meses.
No que o Nabucodonosor está lá vitorioso, guerreando lá fora, ele recebe a notícia: seu pai morreu. O Nabopolassar, lá na Babilônia, morreu. Ele voltou correndo para casa. O Nabucodonosor voltou correndo para casa. E nos dias 6 para 7 de setembro do ano 605, ele foi coroado rei. Então, nessa época aqui no ano 605, ele ainda era o príncipe herdeiro. Ele era o príncipe. Poucos meses depois, ele seria, ele seria considerado e coroado rei. Então, Daniel já está chamando de rei aquele que ainda é príncipe, porque ele era o virtual rei da Babilônia. Isso tudo é a figura de linguagem que se chama prolepse. Ele está chamando de rei aquele que ainda é príncipe. Por isso, essa aparente discrepância entre Daniel 1:1 e Jeremias 25:7.